O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa interferência de Jesus para os espíritos humanos é um descuido, cada um hoje pensar que essa intercessão ainda tem validade. Cada um tem que tirar de dentro dele a acomodação e conhecer a trajetória do espírito humano sobre a Terra, observando assim que tem muita importância a vida interior de uma pessoa. E esta é quando a pessoa atua com a intuição, quando atua com o raciocínio, faz comparações da vida de Jesus com a missão que ele teve. A vida externa que Jesus teve como todos os espíritos humanos se encontravam na Terra. Ele encontrava-se com um corpo de matéria grosseira. A vida externa dele teria que ser como a dos outros espíritos humanos. A missão dele que precisa de ser levada em consideração. E cada um tem que conhecer todas as fases do desenvolvimento do espírito humano, observando assim que o trabalho feito com o raciocínio facilita a sobrevivência da pessoa na matéria grosseira. A pessoa faz a moradia e aquele corpo fica resguardado utilizando aquela moradia, e para aquele corpo vai ser muito bom, mas para o espírito da pessoa é como aquela moradia é utilizada, a maneira que aquela moradia foi construída. Fica bem fácil assim de ir diferenciando as coisas que precisam para a matéria grosseira e as coisas que dão sustentação na vida inteira da pessoa. E esta vida inteira não é somente no período em que a pessoa se encontra na matéria grosseira. Com o desenvolvimento da matéria grosseira, com o desenvolvimento dos enteais, possibilitou assim que o espírito humano viesse para a matéria grosseira e habitasse um corpo de um animal desenvolvido ao máximo. Todas as coisas na criação apresentam esta condição, um desenvolvimento ao máximo. Passou desta fase, tende a ter a degeneração, a degradação daquela espécie. Para habitar o corpo de um animal, o enteal que habitava aquele corpo já tinha tido o desenvolvimento ao máximo. Foi possível o espírito humano ocupar um corpo assim, através dos milênios terem o desenvolvimento. O que aconteceu com os israelitas naquela época foi que eles tinham desenvolvido o anseio dentro deles de uma maneira especial e puderam receber os auxílios no meio do seu povo. O trabalho do desenvolvimento é esta condição. Na nossa vida interior tem esta importância. Quando conhece todo o desenrolar da criação, aquela pessoa vai ficando segura com ela mesma e ela vai formando os quadros e ela vai compreendendo todas as fases que os ensinos apresentam. Ela vai confirmando assim que não tem ensino desmembrado um do outro. O que a pessoa precisa de ter é a maneira de entender os ensinos. Esse esforço é muito diferente de falar assim que a pessoa dedica um tempo para ela mesma. E esse tempo tem que ser de maneira que venha a ter a intuição nesse tempo. Quando a pessoa utiliza o tempo para o lazer ou somente para desenvolver as condições físicas, não tem nenhum benefício. É bem fácil assim de observar a vida de um chamado atleta. Um tempo depois, a vida daquela pessoa não tem mais utilidade naquele segmento. Estas coisas, cada um tem que fazer muito esforço de canalizar todo o seu empenho, todo o seu esforço para ter utilidade tudo aquilo que ele faz. Nenhuma pessoa pode fazer somente para um período da sua vida. A grandeza ela que vai ter com ela mesma. E esta grandeza é da maneira que ela entende os ensinos, da maneira que ela faz a conexão com todos os ensinos e que ela vai confirmando assim que não tem ensino que se encontra separado um do outro, e ela tem que observar que com o esforço
ela recebe de dentro dela a maneira de fazer a ligação. Em uma sala de aula, o professor faz a ligação com um aluno, com outro aluno, e ele observa assim que um pouco só que ele fala para aquele aluno que se encontra interessado, aquele aluno assimila aquela informação, tem a solidificação daquele ensino que o aluno encontrava-se pesquisando. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Cada um tem que fazer muito esforço de observar assim que, para a vida física de uma pessoa, toda fase da sua vida tem os degraus e a pessoa tem que conhecer bem o degrau que ela está pisando. Toda época tem que ter esta condição. A criancinha pequena, se ela mora em uma casa que existe uma escada de acesso para outras dependências, o adulto, assim que esta criança começa a ter o movimento, ele ensina aquela criancinha a maneira de subir e descer aqueles degraus. Não tem uma maneira de fazer com que aquela criança aprenda a andar de pé para depois subir aqueles degraus. É no processo do desenvolvimento que ela está tendo. A maneira de descer os degraus, o adulto utiliza o mesmo critério como ela subiu, fazendo com que ela desça de costa, de ré. É um processo de clareza. E aquela criança vai tendo este conhecimento e o adulto vai ficando seguro com o processo utilizado, de maneiras que aquela criança vai tendo o conhecimento daquela habitação. Esta é uma fase. Na fase seguinte, aquela criança já utiliza as pernas e ela vai fazendo conforme é melhor para ela, e o adulto vai graduando aquela criança. É bem importante saber que para todas as coisas o ser humano tem que preencher bem a fase em que ele se encontra. No estudo do aprendizado escolar, ele tem que frequentar o ano todo aquele ambiente, ele tem que receber a supervisão em casa, ele tem que fazer as funções que foram pedidas a ele daquele ambiente, ele vai tendo a graduação. Para nós retornarmos à pátria espiritual é o mesmo procedimento. O germe espiritual desceu de uma maneira inconsciente. Para ele retornar junto aos espíritos conscientes, ele terá que fazer esse esforço. Ele terá que conhecer toda uma fase da sua vida e todos os auxílios que os velhos profetas trouxeram e que o Filho de Deus trouxe e o que o Filho do Homem trouxe, que é o livro Na Luz da Verdade. Ele tem que ter um movimento dentro dele. Se uma pessoa fala assim que ela encontra segura porque ela conhece os ensinos que Jesus trouxe e ela sabe assim que o livro Na Luz da Verdade é a mesma coisa. Há uma acomodação. Não tem como uma criança ou um jovem no período de formação falar assim que já sabe a matéria daquele ano letivo. Quando o espírito humano apresenta um interesse em conhecer os ensinos, ele vai entrando naquele ensino máximo que existe, que quanto mais ele conhece, mais ele vê que pouco ele sabe, porque ele vai mudando o grau em que ele se encontra e ele vai observando assim que, devido a isso, vai ampliando a sua memória.